Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e vamos para mais uma aulinha de resolução de exercícios. Então vamos lá, turma. Eu preparei um arquivo separando alguns exercícios dos básicos, mas que são importantes para a gente entender como é que a gente começa a trabalhar com esses conceitos de densidade, pressão, massa específica, pressão da coluna líquida, que é a pressão hidrostática. Então vamos acompanhar. A aferição da pressão intraocular é feita com um aparelho chamado tonômetro de aplanação, mediante a aplicação de uma força de baixa intensidade sobre a superfície da córnea do paciente. Então, vocês estão vendo aí o tonômetro de aplanação, ele aplica uma pequena força na córnea do paciente para medir pressão intraocular. O diagnóstico é estabelecido por meio da correspondência entre a escala de quilopascals própria do aparelho e a escala de milímetros de mercúrio. Observe na tabela os valores de pressão e escala de milímetros de mercúrio e seus respectivos diagnósticos. Abaixo da tabela, considere um paciente com pressão intraocular de 25 kPa e córnea de área 7 mm². Admita ainda que 1 kPa é aproximadamente 0,8 milímetros de mercúrio e que 1 milímetro quadrado é igual a 1/10⁻⁶ metros quadrados. Aqui ele foi bonzinho, né? Ele não precisaria falar isso. Isso aqui a gente tem que saber converter. Calcule em newtons, portanto, sistema internacional, a intensidade da força aplicada sobre a córnea desse paciente durante o uso do tonômetro. Em seguida, com base na tabela que ele forneceu, a gente deve indicar o diagnóstico do paciente, justificando a nossa resposta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar meu rosto daqui por enquanto, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pronto. Com o aparelho e a pressão intraocular foi 25 kPa. Perfeito. A primeira coisa aí é que ele me deu um fator de conversão de quilopascal, kPa, para milímetro de mercúrio, que é o mmHg. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma conversão, então, né? Ele acabou de me dizer que 1 quilopascal é aproximadamente 0,8 milímetros de mercúrio. Se isso é verdade, eu consigo fazer, então, a seguinte transformação na pressão. Se eu tenho uma pressão de 25 pascal e eu já tenho o meu fator de conversão, chegou a hora de eu usar meu fator de conversão. Então, é só copiar o 25. E aonde está escrito quilopascal, a gente usa o substituto. O substituto de quilopascal, ele acabou de me dizer que vale 0,8 milímetros de mercúrio. Aí é só fazer a continha. Se a gente fizer essa continha, a gente vai achar uma pressão de 20 milímetros de mercúrio. Então, essa é a primeira informação importante que já faz com que a gente consiga estabelecer um diagnóstico. Pela tabelinha, a gente olha esse valor em milímetros de mercúrio, então 20 milímetros de mercúrio corresponde a esse intervalo, né? Se corresponde a esse intervalo, então a gente vai dizer que o paciente, nesse exame, ele tem pressão normal. Então, a gente vai lá e escreve da tabela, sempre pensando que eu estou fazendo uma prova aberta, né, uma prova dissertativa, onde eu tenho que argumentar. Então, é legal a gente dizer assim, ó, da tabela, o diagnóstico do paciente é de pressão normal. Pronto, turma. Primeira resposta já está dada. Vamos deixar ela separada aqui. Isso foi uma das questões desse enunciado. A segunda questão desse enunciado é calcular força. Só que para isso ele me deu um valor de área. Ele me disse que a área valia 7 milímetros quadrados. Pronto. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa voltar no nosso rascunho, de cantinho na resposta, e passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Aqui eu já poderia ser mais esperto, porque ele me forneceu. Esse dado está destacado aqui no enunciado. Ok, mas vamos supor que eu não soubesse desse dado. O que eu teria que fazer para conseguir encarar um exercício desse? A gente precisaria lembrar o que significa
1 milímetro se comparado a 1 metro. E a gente sabe que 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. E é isso que eu vou escrever aqui, ó, dividido por 1000. Mas a gente sabe que da matemática a gente pode jogar esse 10 à terceira para o numerador. E se a gente fizer isso, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A gente vai chegar à conclusão que 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros. Ok, aqui eu já tenho uma conversão que vai me ajudar. Só que eu quero ir além, porque eu preciso não do milímetro, eu preciso do milímetro quadrado. Então, o que a gente vai fazer é elevar os dois lados ao quadrado. E quando eu faço isso, eu acabo de ganhar o meu fator de conversão. 1 milímetro quadrado equivale a 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados. Pronto, eu acabei de estabelecer o meu fator de conversão. Com esse fator de conversão, a gente consegue trabalhar. Aonde está escrito milímetro quadrado, eu vou escrever 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Aí a conversão já está feita. Por fim, eu vou responder a pergunta que ele fez. Calcule a força na unidade Newton. E aí é outro ponto de atenção, porque se ele pede em Newton, ele está pedindo no sistema internacional. A gente sabe que a definição de pressão é força sobre área. Então, a gente, para saber a força de pressão, basta multiplicar a pressão pela área. Dito isso, e substituindo os nossos valores, pressão agora tem que ser no sistema internacional, turma. Então, não é em milímetro de mercúrio, nem em quilopascal. A gente vai ter que lembrar que esse K é o prefixo quilo, significa multiplique por 1000. Então, onde aparece 25 quilopascal, na verdade é 25.000, vezes a área, é 7, já na nossa conversão, que está aqui. Eu posso até aproveitar esse valor daqui e puxar lá para baixo, né? E menos. E aí eu cheguei na minha resposta final. Executando essa continha, essa força vai ser 25 vezes 7, isso aqui vai dar 175. 175, 10 a terceira com 10 a menos 6, vai dar 10 elevado a menos 3. E aí, turma, a boa resposta, a gente sempre tem duas alternativas. Uma é aquela que facilita a vida do leitor, por exemplo, 0,175 newtons. E a segunda, a gente sempre tem certeza que está certo, é a regrinha da notação científica. Passando esse número para a notação científica, isso vai dar 1,75 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Então, aqui a gente encontra as nossas duas possibilidades de solução. Uma que facilita quem está lendo e a outra com a regrinha do vestibular, bem famosa, a regrinha da notação científica. Aí, o nosso primeiro exercício da aulinha de hoje. Aqui você consegue dar um print na tela se você quiser. E é isso, turma. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode comentar, que a gente tenta tirar dúvida. Pode falar com seus amigos. E é isso aí, gente. Até mais. Um abração.